Começando mais um estudo bíblico e devocional da liturgia diária. Sejam bem-vindos. Que a paz de Cristo esteja presente na vida de vocês. Vamos refletir hoje, então, as 3 leituras do dia: Eclesiastes, Salmo 148 e Lucas. E as palavras vêm dizer o que a primeira leitura está ressaltando com muito ênfase, né, e com muito cuidado, que é o tempo que Deus tem para cada um de nós. O tempo de tudo o que vai acontecer na nossa vida, estabelecido por Deus, e o quanto isso nos ajuda a entender o que a gente vive, a entender os nãos, a entender as coisas que não dão certo, que dão errado. O quanto isso nos ajuda, gente, a não ter inveja do nosso irmão. Esse livro de Eclesiastes é sabedoria pura, né? Eclesiastes, Eclesiásticos, Provérbios, é sabedoria de viver, é como você viver da forma mais plena. E quando Deus fala que tudo tem um tempo, né? Ele tem. Se você ler a leitura toda de Eclesiastes, você vai ver que tem um tempo de chorar, tem um tempo de rir, tem um tempo de atirar pedras, mas tem um tempo de ajuntar pedras. Tem um tempo de calar, tem um tempo de falar. E para cada pessoa esse tempo é diferente. É o tempo que Deus estabelece. E aí, quando a gente entende que o tempo do outro não é o tempo de Deus para mim, a gente se conforma com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Que às vezes o outro conquista algo que a gente gostaria, mas se a gente consegue olhar para o outro e falar, não é o meu momento, é o momento dele. É o tempo que Deus quis que aquela pessoa realizasse aquilo. E aí você fica feliz que o tempo de Deus está se realizando na vida daquela pessoa. E isso é tão maravilhoso e tão raro nos dias de hoje. As pessoas, elas querem tanto o seu, que o seu acontece, que o seu venha logo. E muitas vezes quando o outro realiza, e quando acontece isso pro outro, a gente não comemora. Às vezes até fica triste, porque Deus fez aquilo na vida da pessoa e não fez na nossa, mas é isso que Deus quer, que a gente espere nele, né? E o Salmo ainda fala, Jesus, o Senhor é o meu rochedo, Ele é meu amor, meu refúgio, meu libertador, minha fortaleza, meu abrigo, meu escudo. Ele é meu tudo. Ele que sabe o momento de cada coisa. Ele vai fazer para mim o certo acontecer na hora certa. O que não aconteceu foi vontade de Deus, o que aconteceu também foi. E nisso ainda tem algo muito importante, que é, às vezes, a gente não dá a Deus o que é de Deus. E aí o Evangelho de Lucas vem fechar exatamente isso. A gente vive tanto naquela neura de que o inimigo nos ataca, de que fulano falou mal de mim, isso me fez mal, fulano me olhou ruim, isso fez mal. E muitas vezes as coisas que não acontecem na nossa vida, ou que acontecem de maneira diferente, ou às vezes até ruim, a gente às vezes não reconhece que Deus está fazendo tudo na nossa vida. Que é de Deus aquela graça, que é de Deus aquele mérito, né? E é isso que Jesus pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta para nós: você tem dado a mim a glória que é minha? Você tem dado a mim o mérito que é meu na sua vida? Né? E para de dizer que aquilo que deu errado foi o inimigo que fez. Não, era vontade de Deus, Deus fez isso na minha vida, deu errado, mas é vontade de Deus. Ah, Dani, o inimigo não existe? As coisas ruins não existem? Existem. A gente não pode deixar de acreditar que existe o inimigo, que existe as coisas ruins, né? Mas a gente sabe, quando a gente está na caminhada com Cristo e a gente entrega a Ele a nossa vida, a gente precisa confiar de verdade que Ele vai nos levar aonde Ele quer nos levar. E que Ele vai nos livrar do inimigo também, quando Ele quiser nos livrar. Tem uma passagem de Davi, em que uma pessoa está atormentando ali a viagem dele, está tipo uma pessoa meio maluca, meio doida, tá ali tacando pedra, fazendo um monte de coisa, e aí um dos discípulos vira para ele e fala: Davi, se você quiser, eu vou lá agora e mato essa pessoa que está nos atrapalhando, que está nos ameaçando. E aí Davi vira para ele e fala: não. Quando Deus quiser que Ele pare de nos atormentar, Ele vai parar. Que a gente precisa dizer ao mundo e às pessoas e quem nos cerca que Deus domina a sua vida, a nossa vida, que Deus controla a nossa vida e que Ele é o nosso Senhor. Nenhuma outra coisa, nenhum outro ser tem o poder que Deus tem. Tem o direito em cima da nossa vida, tem o poder acima de Deus. E é por isso também que a palavra pede tanto para a gente não procurar as coisas espirituais, né? A gente correr atrás de respostas do mundo
espiritual enfim, de previsões. Porque se Deus não quiser que aconteça algo, não vai acontecer. Então nós devemos esperar em Cristo e pedir a Ele: tô precisando de algo, Deus, tô precisando curar, tô precisando de uma libertação, tô precisando conseguir algo em minha vida, tô precisando sair desse problema. Eu preciso depositar em Deus aquela confiança e em nenhuma outra coisa. Porque mesmo que qualquer outra coisa exista, nada supera o poder de Deus e nada vai acontecer se não for da vontade dele. E é isso que ele cobra dos discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? Como que vocês proclamam na vida de vocês a minha grandeza? Tudo que eu sou na sua vida? Vocês realmente me dão o poder que eu tenho, ou vocês também acham que eu sou um profeta, ou Elias, ou alguém que veio para uma missão e não para a graça e o esplendor de Deus como rei, como Senhor? E para fechar, lá no Eclesiastes, ele vai dizer que analisou o proveito que o trabalhador tira e o esforço que a gente faz na nossa vida, e tudo que a gente quer realizar, e tudo que Deus nos impulsiona a fazer. E aí ele ainda fala: as coisas que Deus fez são todas boas e no tempo oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Ou seja, ele quis dizer que às vezes tem muitos esforços que a gente vai realizar na nossa vida, que a gente vai correr atrás, que a gente não vai ver o final, a gente não vai entender a grandeza e a dinâmica do que Deus está fazendo ali na nossa vida. Porque tudo é no seu momento oportuno, né? Se Daniel soubesse que as previsões que ele fez chegariam ao que chegou, Daniel não sabia naquele momento que a vida dele, que tudo que ele estava passando, tinha algo tão grande, tinha um significado para a humanidade, para todo sempre, daquele tamanho. E várias outras pessoas na Bíblia que viveram momentos de fé, de curas, de batalhas, de muitas coisas que as pessoas às vezes até morreram sem entender porque viveram aquilo. E é isso que está falando aqui. Nós não temos a capacidade de ver vemos o começo, mas às vezes não temos a capacidade de ver o final daquilo que estamos lutando. E é aí que mora a confiança no Deus que a gente tem, a confiança que a gente tem em Deus, né? De que Deus tem um tempo para tudo. E quando a gente se apega nisso, de que Deus é o nosso rochedo, o nosso tudo, Ele que sabe da hora e do momento oportuno de tudo, Ele que vai dar um tempo de chorar e tempo de rir, tudo faz um sentido tão tranquilo, assim, a gente consegue esperar que tudo aconteça, a gente consegue ter paz, a gente consegue evitar pecado da usura, né, da inveja, a gente consegue confiar plenamente em Deus, e isso é o mais bonito dessas palavras. E é isso, meus irmãos, chegamos ao fim de mais um estudo bíblico da Liturgia da Palavra. Já agradeço a vocês pela companhia e espero vocês aqui no próximo vídeo para a gente falar mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos e até a próxima!